Muito bem-vindos à nossa parte 2, onde a gente está falando, a gente está comentando e a gente está lendo partes do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Eu estou mostrando para vocês os grandes mistérios, os ensinamentos milenares da educação financeira. Uma coisa eu garanto para você, qualquer educador financeiro que você conheça retirou destes ensinamentos os métodos aplicados até hoje. Somente são frutos diferentes, mas a raiz da educação financeira a gente vai estar conversando aqui. São esses os pilares, os módulos da educação financeira. Se você não viu a parte 1, vou deixar um card interativo por aqui para que você clique e assista primeiro a parte 1, para depois você vir aqui, voltar e assistir a parte 2. Fechou? Então vamos continuar a nossa história, tá? Lá, babilônica, onde os dois amigos, o Bansir e o Kobe, eles decidiram então visitar o seu amigo de infância, de juventude, o Arcade. Arcade era o dito homem mais rico da Babilônia, né, de grandes posses, de uma riqueza infinita, e o que era importante? Que ele também era visto como uma pessoa muito generosa, que ajudava os amigos necessitados, os familiares, e também era visto como uma pessoa que não esbanjava o seu dinheiro, ou seja, ele não deixava se corromper pelos seus desejos, tá? Ele era a pessoa que realmente conseguia controlar as suas ânsias, seus desejos, e assim a sua riqueza ela crescia muito mais do que os seus gastos. Isso é muito, muito importante. Então os dois amigos chegam na casa com outros convidados também, de Arcade, e perguntam para ele: Arcade, estudamos na mesma escola, tivemos uma infância muito similar, uma juventude muito parecida, nós tivemos acesso aos mesmos conhecimentos, trabalhamos duro, tão duro quanto você, mas mesmo assim não temos nada, não temos dinheiro, não temos riqueza. E aí a grande pergunta deles foi: como você conseguiu conquistar isso? Qual foi o diferencial, né? Como você conseguiu conquistar dinheiro de verdade, tá? E aí o Arcade comenta justamente de que pessoas aí ele comentou o seguinte, que você não recebeu nenhuma herança, né? Mas que mesmo assim você conseguiu enriquecer. E aí ele comenta, ele falou assim, realmente, e aí a gente pode trazer para os dias atuais, pessoas que ganham dinheiro muito rápido ou muito fácil, elas acabam perdendo tudo. Isso é uma grande verdade, pessoal. Se a gente pegar retrocessos aí, né? O retrocesso que eu quero dizer é a gente andar na linha do tempo para trás e verificar as pessoas que ganharam prêmios milionários, seja o Mega Sena, seja o Big Brother, por exemplo, herança, 80% das pessoas que recebem dinheiro de forma, em teoria, um pouco mais fácil, tá? Elas não conseguem prosperar, elas não conseguem manter aquele dinheiro. Por quê? A gente vai explicar mais a fundo daqui a pouco, mas tem muito a ver com uma questão de educação financeira. E ele vai mostrar como, de fato, qualquer pessoa pode enriquecer, tá? Nessa parte, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês. E aí, eu quero ler uma parte aqui do livro bem interessante, tá? Do motivo pelo qual as pessoas não enriqueceram. Ele fala o seguinte, né? Se vocês não adquiriram mais do que uma pobre existência, desde os tempos em que éramos jovens, isso se deve a que não conseguiram aprender e não observar as leis que governam a acumulação de riqueza. Afim, como acumular tanta riqueza? Tá? E aí, justamente o que ele comenta é que as pessoas só precisam, e aí ele começa a falar que ele viu muitas pessoas ricas, e que ele olhava as carruagens, as roupas, enfim, e que ele decidiu que ele iria atrás disso, que ele queria ser rico de verdade. E aí, ele entendeu que tudo que ele precisava era tempo e estudo. Então, qualquer pessoa precisa somente de tempo e estudo para alcançar os seus objetivos. E aí ele fala o seguinte: todos os homens têm tempo em abundância. Cada um de vocês vem deixando escapar tempo suficiente para tornar-se rico. E ainda, como admitem, não tem nada para apresentar senão suas boas famílias, de que, aliás, podem com justiça orgulhar-se. Então a gente precisa olhar para isso
e parar de cair numa pegadinha que é a pegadinha de: "Poxa, eu tenho uma família linda, eu tenho 2 filhas, uma esposa, eu tenho uma casa com todos os móveis, eu tenho um bom emprego, só que eu não sou rico de verdade. Aí eu me contento então com isso". Orgulhe-se disso, mas não fique confortável e sente na mesmice por causa disso. Vamos enriquecer juntos. Por isso que lá no meu Instagram, o Casal Juntos e Ricos, é justamente sobre isso, para que a gente enriqueça juntos, com qualidade, cada um juntamente com o seu foco, com o seu andar, com o seu caminho, com a sua trilha financeira. Entretanto, tem alguns aspectos sobre o dinheiro que a gente precisa e vai conversar aqui. Fechou? E aí eu vou ler realmente algumas páginas, porque agora ele vai explicar exatamente o que aconteceu com ele, como foi o passo a passo. Porque o que acontece, pessoal, o processo de enriquecimento, ele pode ter atalhos? Pode, pode acontecer. Depois vocês vão ver que eles vão falar sobre a boa sorte, a sorte que ele teve. Pode acontecer de você ganhar uma herança, pode acontecer de você ganhar na loteria, pode acontecer, sim. Só que para os preparados, além disso acontecer, você vai ter a possibilidade de manter esse dinheiro, enriquecer e gerar proventos a partir dele. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa passagem, tá? Eu vou ler aqui 5 páginas, páginas pequenininhas do livro, para que vocês entendam que é um processo de transformação. Principalmente o que ele passou, cada etapa. Ele venceu uma etapa, como que ele se comportou, como que ele aprendeu, ele teve que aprender na dor, né? Existem 2 meios de a gente aprender, que é a dor ou o amor. Entretanto, o mais poderoso deles e o mais rápido é na dor, tá? Então eu quero que vocês olhem e escutem bem como foi o processo de enriquecimento do Arcádio, o homem mais rico da Babilônia. Como foi o começo dele. Empreguei-me como escriba na sala de registro e todos os dias trabalhei horas sem conta sobre as tabuinhas de argila. Então ele era escriba, tá? Semana após semana, mês após mês, dei um duro danado sem que os meus vencimentos dessem mostras de crescer. Comida, roupa, os compromissos para com os deuses, além de outras coisas de que já não consigo lembrar-me, consumiam tudo que eu ganhava. Mas minha determinação continuou de pé. Em um dia, Algamish, o homem que empresta dinheiro, um agiota, nos dias atuais, veio até a administração da cidade e solicitou uma cópia da nona lei, dizendo-me: preciso disso em 2 dias. Se me entregar as cópias no prazo, pode contar com 2 moedas de cobre pelo serviço. Trabalhei arduamente, mas o texto da lei era muito comprido, e quando Algamish voltou e eu ainda não tinha terminado a transcrição, ele ficou uma fera e teria me dado uma boa surra se eu fosse seu escravo. Sabendo, porém, que não lhe é permitido agredir-me no prédio da administração, não senti qualquer medo e disse-lhe: Algamish, você é um homem realmente rico. Diga-me, como posso também tornar-me rico? Prometo-lhe que passarei a noite em claro entalhando as tabuinhas. Assim que o sol nascer, estarão prontas. Ele sorriu e respondeu-me: você é um belo tratante, mas vamos considerar isso uma transação. Gravei durante toda a noite, embora minhas costas doessem e o cheiro do óleo queimado do candeeiro fizesse minha cabeça latejar, a ponto de deixar-me os olhos em frangalhos. Mas quando ele voltou, em plena alvorada, as tabuinhas estavam prontas. Agora, disse-lhe, cumpra a sua promessa. Você fez a sua parte em nossa transação, meu filho, disse-me em ele com benevolência. Estou pronto para fazer a minha. Vou lhe falar das coisas que deseja saber, porque estou envelhecendo, chegando à idade em que já não se consegue segurar a língua. E quando a juventude busca o conselho dos mais velhos, ela recebe a sabedoria dos anos. Muito frequentemente, porém, a juventude pensa que o idoso detém apenas experiências dos dias que já se foram e por isso não aproveitam. Um livro de muitos anos, tá? Então vamos aproveitar este conhecimento.
Lembre-se que o sol que brilha hoje é o sol que brilhou quando seu pai nasceu e que continuará brilhando quando seu último neto tiver passado para o mundo dos mortos. Os pensamentos da juventude, continuou ele, são luzes resplandecentes que brilham como meteoros que muitas vezes tornam o céu reluzente, mas a experiência dos mais velhos assemelham-se às estrelas fixas que, se mudar de lugar, auxiliam o marinheiro a orientar o seu curso. Sem mudar de lugar, auxiliam os marinheiros a orientar o seu curso. Guarde bem minhas palavras, pois do contrário deixará de assimilar a verdade do que lhe contarei e pesará ter sido em vão todo o trabalho que teve durante essa noite. Então, ele me olhou com perspicácia por debaixo das peludas sobrancelhas e disse num tom lento e enérgico: Achei o caminho para a riqueza quando decidi que conservaria comigo uma parte de tudo que ganhasse. E assim fará você. E continuou me olhando com uma insistência que parecia ir ao fundo de minha alma, mas não disse mais nada. É tudo? Perguntei. Foi o suficiente para transformar o coração de um pastor de ovelhas no coração de um emprestador de dinheiro, replicou ele. Mas tudo o que ganho não vem mesmo para o meu bolso? Perguntei. Nada mais falso, respondeu ele. Pega essa visão, pessoal. Pega essa visão aqui. Você não paga pelas roupas e pelas sandálias que usa? Não paga pelas coisas que come? Consegue viver na Babilônia sem fazer despesas? O que tem para emprestar do que recebeu no mês passado? E de tudo quanto ganhou no último ano? Louco! Você paga a todo mundo menos a si mesmo. Idiota! Está trabalhando para os outros. Bem melhor do que isso faz o escravo, que trabalha para o seu dono em troca de roupa e comida. Se guardasse para si mesmo um décimo, 10%, de tudo do que ganha, quanto teria dentro de 10 anos? Meu conhecimento dos números não me desemparou e respondi: ora, o equivalente a um ano de trabalho. Pois está dizendo apenas meia verdade, retorquiu ele. Cada moeda de ouro que economizar é um escravo que pode trabalhar para você. Cada cobre que essa moeda produzir torna-se um filho apto a levantar mais fundos. Se quiser tornar-se rico, então tudo que você economizar deve ser utilizado no sentido de proporcionar-lhe toda a abundância para por que anseia. Você pensa que eu estou lubridiando por sua longa noite de trabalho, continuou ele, mas em minhas palavras há uma fortuna, se for suficientemente inteligente para perceber a verdade que acabo de pôr em suas mãos. Conhecimento profundo isso aqui, pessoal. Transformador. Uma parte de tudo que ganha pertence exclusivamente a você. Uma parte de tudo o que você ganha pertence exclusivamente a você. No mínimo, um décimo, 10%, tá? Mesmo nas ocasiões que tiver recebido pouco dinheiro. Pode ser mais de acordo com o que produzir. Pague a si mesmo primeiro. Não compre ao fazedor de roupas ou ao fazedor de sandálias mais do que possa pagar com o restante, devendo ainda separar o bastante para alimentar-se, ajudar o próximo e pôr em dia as obrigações com os deuses. Pega essa visão. A riqueza, como uma árvore, cresce a partir de uma simples semente. A primeira moeda de cobre que economizar será a semente, a partir do qual sua árvore da riqueza crescerá. Quanto mais cedo plantá-la, mais cedo a árvore crescerá. E quanto mais fielmente alimentar e regar essa árvore com economias constantemente, logo chegará o dia em que poderá abrigar-se em pleno contentamento embaixo de sua sombra. Tendo dito isso, pegou suas tabuinhas e foi embora. Pensei muito a respeito do que ele me dissera, e suas palavras me pareciam razoáveis. Assim, decidi fazer a experiência. Sempre que recebia um pagamento, tirava e guardava uma em cada 10 moedas de cobre. E, estranho como possa parecer, não fiquei mais desprovido de fundos do que antes.
Percebi pequena diferença quando comecei a me arranjar sem isso. Busquem essa alteração na vida de vocês. Mas frequentemente me via tentado, à medida que minha reserva crescia, a utilizar para adquirir boas coisas que os mercadores ofereciam, objetos trazidos por camelos e navios de terras dos fenícios, prudentemente, porém, conseguir refrear o impulso, desejos, pessoal. Quando a gente começa a poupar, vocês vão ver a quantidade de desejos que vem. Trocar de telefone, trocar de televisão, trocar de geladeira, sofá. As pessoas querem melhorar, melhora a casa, melhora carro. E ficam constantemente neste looping. 12 meses se tinham passado quando Algamish voltou a me procurar, dizendo-me: "E então, meu filho, pagou a si mesmo não menos de 1/10 sobre tudo quanto ganhou no ano passado?" Respondi todo orgulhoso: "Sem dúvida, mestre, foi exatamente o que fiz." "Ótimo", comentou, abrindo um largo sorriso para mim. "E o que fez com a reserva?" "Entreguei a Asmur, o oleiro faz tijolos, tá? Que me disse estar viajando pelos mares distantes e que o Tiro compraria para mim joias valiosíssimas, só encontradas na Fenícia. Quando voltar, poderemos vendê-las a um preço bem mais alto e dividiremos os lucros." Aí vem outro ensinamento. "Bem, os loucos precisam mesmo aprender", rosnou ele. "Mas por que confiar nos conhecimentos de um oleiro sobre joias? Por que você vai confiar no conhecimento de alguém que faz tijolos sobre joias valiosas? Você procuraria um padeiro para colher informações sobre as estrelas? Não, por minha túnica iria até um astrólogo, se pelo menos tivesse cabeça para pensar. Suas economias se foram, meu jovem. Você arrancou sua árvore da riqueza pelas raízes. Contudo, plante outra, tente novamente, e da próxima vez em que precisar de conselho sobre joias, corra até um ourives. Se quiser conhecer a fundo as ovelhas, procure o pastor que cuide delas. Conselho é uma coisa que se dá de graça, mas deve guardar consigo apenas o que lhe parece valioso. Aquele que aceita conselhos sobre suas economias de pessoas inexperientes, seus vizinhos, etc., em tais matérias, pagará com as mesmas economias para provar a falsidade da opinião dos outros. Dizendo isso, Algamish partiu. Olha o conhecimento, pessoal. 1 ano poupado e o dinheiro se foi. E aconteceu realmente como ele tinha previsto, pois os fenícios são salafrários e venderam a Asmur pedaços de vidro sem valor que pareciam pedras preciosas. Mas seguindo as palavras de Algamish, voltei a economizar. Mesmo porque já tinha formado o hábito, isso não constituía para mim nenhuma dificuldade. Mais uma vez, 12 meses depois, Algamish apareceu na sala dos escribas e dirigiu-me. Que progresso andou fazendo desde a última vez em que nos vimos? Paguei a mim mesmo religiosamente, respondi, e confiei minhas economias a Agar, o fazedor de escudos, para comprar bronze. A cada 4 meses, ele me paga uma parte dos lucros. Ótimo! E o que tem feito com o dinheiro extra? Dei uma festa com mel, vinho e iguarias de primeira. E comprei também uma túnica escarlate. Qualquer dia desses devo comprar um burrico para os meus deslocamentos. Algamish não disfarçou o riso. Meu filho, você está comendo os filhos de suas economias. Como pode esperar que trabalhem para você? Como eles mesmos poderão ter filhos que venham a produzir mais renda para você? Primeiro, reúna um exército de escravos dourados e só então poderá refestelar-se com banquetes ricos sem sentir remorsos. E dizendo assim, partiu novamente. Quando ele fala em exército dourado, é porque na época eles ganhavam moedas de ciclos, moedas de prata e moedas de ouro. Então, quando você tiver um exército de ouro, que geram moedas de cobre, que geram ciclos, você aí sim poderá estar descansando embaixo da árvore de frutos. Senão você não consegue, se você só tem uma árvore só, o que vai acontecer? Não voltei. Ok, dizendo assim, partiu novamente.
Não voltei a vê-lo durante 2 anos, até que reapareceu. O rosto sulcado pelas rugas e os olhos visivelmente cansados, pois ele se achava então numa idade bem avançada. Disse-me: Arcade, conseguiu afinal obter riqueza com que sonhava tanto? Respondi-lhe: Ainda não. Tudo o que desejo. Mas tem alguma coisa que rende muitos bons lucros, que por sua vez fazem outro tanto. E você ainda busca o conselho dos oleiros? Bem, o que lhes dizer sobre fabricar tijolos é realmente muito bom, retorqui. Arcade continuou: Você aprendeu bem suas lições. Aprendeu primeiro a viver com menos do que poderia ganhar. Aprendeu a viver. Veja, é um hábito. Depois aprendeu a aconselhar-se junto àqueles cuja competência deriva das suas próprias experiências. E, finalmente, aprendeu a fazer o ouro trabalhar para você. Você ensinou, assim que você aprende, você ensina a si mesmo como adquirir dinheiro, poupá-lo e usá-lo. Reuniu, portanto, condições para ocupar uma posição de confiança. E aí ele comenta que ele está ficando velho e que ele gostaria que o Arcade fosse, então, a pessoa que cuidasse das suas terras, do seu dinheiro, e levou ele para trabalhar com ele. E foi assim a história. E aí as pessoas olharam para ele: puxa, mas você teve sorte. Olha só. E aí ele respondeu: Minha sorte limita-se ao fato de que desejava prosperar antes de tê-lo encontrado pela primeira vez. O quanto você deseja prosperar? O quanto você deseja riqueza? E a tal da sorte, que a gente vai falar em outros capítulos aqui, vai bater na sua porta, como bateu na porta do Arcade. Não tive que provar durante 4 anos minha determinação de propósito, reservando para mim mesmo um décimo de tudo que eu oferia? Você chamaria de sortudo o pescador que, tendo passado anos estudando os hábitos dos peixes, por uma simples mudança de vento, soube onde jogar sua rede? A oportunidade é uma deusa desdenhosa que não perde tempo com quem não está preparado. E aí eles perguntam: Arcade, o que você poderia nos aconselhar para que também tenhamos e nos tornemos ricos? Perguntou um deles. Os anos passaram, não somos mais jovens e não guardamos nada. Então, qual que é? O que a gente pode fazer? Aconselho-os a fazer uso da sabedoria de Algamish e dizer a si mesmos, uma parte de tudo o que eu ganhar pertence a mim. Digam isso pela manhã, assim que acordarem, à tarde, à noite, em todas as horas do dia. Digam isso a si mesmos até que as palavras se transformem em letras de fogo gravadas no céu. Esse é o grande segredo da riqueza. Um dos grandes segredos da riqueza. Vivam de acordo com a sua renda. Não sejam sovinas nem temerosos ao gastar. A vida é boa e rica, com coisas que valham a pena e causem prazer. Uma parte de todos os seus ganhos pertence exclusivamente a você. Entender isso é entender a riqueza. Entender isso é entender que você pode ser rico simplesmente adotando os ensinamentos milenares. Assim, a gente está terminando mais uma parte dos ensinamentos milenares. Na parte 3, a gente vai entrar nas 7 soluções para a falta de dinheiro. Então, não esqueça, compartilhe esse vídeo, curta, ative os sininhos, se inscreva no canal para a gente bater aí a meta de 400 inscritos. Essa é a nossa meta agora. E deixe nos seus comentários abaixo se você teve algum insight dessa nossa aula de hoje. Fechou? Um abraço e a gente se vê na parte 3 ou em qualquer outro vídeo que você queira consumir do canal. Até mais!